Fala, minha gente, tudo certo? Galera, vamos aí para mais um vídeo de eletroquímica. Espero que ajude. Caso você curta o vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, sugestões. Dê uma força aí pro canal. Vamos nessa? Olha só, pilha. Ô Pink, o que é uma pilha? Uma pilha, na verdade, esse aparelho chamado de pilha nada mais é que um artefato que transforma energia química em energia elétrica. Então eu vou ter a transformação da energia armazenada nas substâncias em energia elétrica. As reações químicas são espontâneas, geram fluxo de elétrons, ou seja, corrente elétrica, e por conta disso eu vou ter necessariamente uma DDP positiva. Você fez os cálculos, a DDP deu negativa? Cara, tá errado. Com certeza tá errado. Se for uma pilha, você errou, refaça o exercício. Beleza? Pilha sempre DDP positiva. E agora, vamos continuando. Ó, potencial padrão de redução. O que é isso, Pink? O potencial padrão de redução vão ser valores padronizados. Essa bolinha aqui em cima, ó, significa que são valores padronizados, então não são valores absolutos. Esses valores padronizados para a pilha, nós vamos ter uma pressão de 1 atm, uma temperatura de 25 graus Celsius, e uma concentração de H+, no eletrodo de hidrogênio de 1 mol por litro. Essas são as condições padrão. Nós temos como padrão o eletrodo de hidrogênio nessas condições aqui. E a partir do eletrodo de hidrogênio, nós temos tabelas que indicam valores de potenciais. Valores esses que são ou foram obtidos a partir do comparativo com o eletrodo de hidrogênio, que é, nesse caso, igual a zero. Convencionou-se dizer que a vontade, entre aspas, do hidrogênio H+, sofreu processo de redução é igual a zero. E todos os outros valores foram determinados a partir do eletrodo de hidrogênio. Ok? Um ponto importante é que quando eu tenho os potenciais padrão de redução, eu tenho também o potencial padrão de oxidação. Por quê? Se em um sentido eu tenho a redução, no sentido inverso eu vou ter a oxidação. Se em um sentido eu tenho uma equação na qual o elétron está no reagente, se eu inverter essa equação, o elétron passa a estar no produto. Então, o elétron no reagente, só para lembrar, tem os 3 R's, né? Redução, recebe elétrons e os elétrons estão nos reagentes. Se os elétrons estiverem nos reagentes, eu tenho a equação de redução, por isso potencial padrão de redução. Se os elétrons estiverem nos produtos, eu vou ter o potencial padrão de oxidação. E aqui, se você perceber, ó, eu tenho uma ordem crescente no potencial padrão de redução. Se eu olhar essa ordem, eu vou ter a tendência ou a vontade dessas espécies químicas sofrendo redução. E aí, ó, o de oxidação ele é oposto à redução. Se a prata tem o maior potencial de redução dessa tabelinha, ela vai ter o menor potencial de oxidação, ok? Então, quanto maior o potencial de redução de uma espécie, maior a tendência dela reduzir. Quanto maior a tendência da espécie química oxidar-se, maior será o potencial de oxidação. Beleza? Então, quanto maior o potencial, maior a tendência dessa espécie química sofrer o processo que esse potencial indica. Belezinha? Bom, aqui nós temos a tabela de potencial. Parte boa, você não precisa decorar isso. As provas de concurso público, de vestibular, elas sempre
vão fornecer essa tabela quando eles quiserem que você escolha qual espécie vai reduzir, qual espécie vai oxidar. Então, são valores que você vai receber prontos, ok? Continuando, pilha de Daniell. É a nossa primeira pilha, é a primeira pilha que nós vamos discutir aqui. Essa pilha de Daniell é a pilha de cobre-zinco ou zinco-cobre. Tranquilo pra gente, tá? Essa pilha de Daniell, ela é formada por eletrodos. Pink, o que são eletrodos? Bom, eletrodos é o local onde as reações químicas acontecem. Eles normalmente são formados por uma barra metálica em uma solução que contenha os íons dessa barra metálica, tá? Então, normalmente, eu tenho uma barra metálica cujo NOx sempre vai ser zero, tá? Ó, a barra sempre tem NOx zero e a minha solução que precisa ter um íon referente ao metal dessa barra. Belezinha? Mas, Pink, como que eu vou saber qual espécie química reduz, qual espécie química oxida? Como que eu sei isso? Bom, vamos nessa. Sempre, gente, aqui é uma das poucas vezes que vocês vão me ouvir falando isso, hein? Sempre, palavra sempre, o potencial padrão de redução, ele sempre vai definir qual reação vai acontecer no eletrodo. Então, sempre é o potencial padrão de redução, é sempre ele que define quem reduz, quem oxida. Então, vai reduzir sempre, olha só, eu estou falando muito tempo, né, gente? Sempre. Estou repetindo uma heresia. Então, vai reduzir sempre a espécie química com potencial de redução maior. Então, se eu tiver duas espécies químicas, a que tem potencial padrão de redução maior reduz e a outra oxida. Sempre assim, uma reduz e a outra oxida. As reações de uma pilha sempre acontecem aos pares, sempre. Uma reduzindo e outra oxidando. Continuando. Como que eu monto uma pilha? No caso aqui, vamos usar a pilha de Daniell, tá? Eu vou ter um eletrodo de cobre. Esse eletrodo de cobre é composto por uma barra de cobre, sempre NOx zero. Então aqui eu vou ter Cu0 e uma solução que tem esse íon de cobre, tá? Eu vou ter uma outra solução, uma outra barra, aqui vai ser zinco zero, tá? Esse outro eletrodo de zinco, solução com íon zinco, barra de íon zinco. Essas duas coisinhas, esses dois eletrodos, esses dois recipientes, vão ser conectados por um circuito externo, tá? Um fio, e uma ponte salina, que pode ser KCl ou NaOH. Lembrando que isso aqui são soluções aquosas. Pode ser também, gente, uma membrana semipermeável, ter um recipiente só com uma membrana semipermeável também, sem problema. Mas aqui é uma representação padrão, tá? Quais conceitos eu tenho que guardar? Por favor, guarde isso, tá, gente? Anota, guarde, isso é muito importante, vai facilitar a sua vida, tá? Ó, elétrons passam sempre por fio, nunca, jamais eu vou ter elétrons na ponte salina ou na membrana semipermeável, elétrons sempre por fio, chamado também de circuito externo. Aí sim, os íons passam pela ponte salina ou pela membrana semipermeável, tá? Elétrons pelo fio, íons pela solução ou ponte salina. Barra metálica sempre vai sofrer oxidação, sempre a barra metálica vai oxidar, os íons tendem a reduzir, tá? Quando eu tenho barra metálica e íon, a barra oxida e o íon reduz. Os produtos sempre aumentam ao longo do tempo, enquanto que os reagentes sempre diminuem ao longo do tempo. Tudo que tiver no produto aumenta numa equação química, tudo que estiver nos reagentes
diminuem ao longo do tempo. Belezinha? Esses são conceitos importantes para a gente poder resolver todos os exercícios de pilha. Vamos ver como? Ó, eu tenho aqui, de novo, né? Eu tenho uma pilha de Daniel, de cobre e zinco. Esses dados sempre vão ser fornecidos pelo texto, ou ele faz até mais fácil, ele diz claramente quem reduz, quem oxida. Quando você tem equações de redução, você tem que definir qual espécie química reduz, qual espécie química oxida. E eu tenho que colocar algumas nomenclaturas, e para isso eu gosto de guardar essa sigla, ó. CRAL menos. O que significa isso? CRAL menos significa cátodo, reduz, ânodo, oxida e é negativo. Isso daqui, cátodo, reduz, ânodo, oxida e é negativo, isso me ajuda bastante na hora de resolver os exercícios. Agora, ó, vamos ver o que está acontecendo em cada um desses eletrodos. Primeiro passo. O Pink, como que eu sei o que acontece no cobre e o que acontece no zinco? Quem me diz o que acontece? Bom, quem me diz é o texto, gente. O texto fala. Eu tenho os dados aqui do texto. Eu tenho a equação de redução e o seu potencial do cobre, a equação de redução do zinco e o seu potencial. Desses dois, qual tem mais vontade de reduzir? É o cobre, porque tem potencial maior. Então o cobre vai reduzir. O que eu faço? Escrevo a equação de redução embaixo do eletrodo de cobre. Pô, e eu sei aqui que é uma redução. Já o cobre reduz. O que acontece com o zinco? Obrigatoriamente ele oxida. Mas, Pink, eu não tenho a equação de oxidação. Tem sim. Se ele te deu a de redução, a de oxidação é só você inverter. Tudo que está no produto, você escreve no reagente. Tudo que está no reagente, você escreve no produto. Ó. Eu inverti a equação. Ó. O zinco aqui está no produto dos dados do texto, aqui ele foi para o reagente. Os N2+, e os dois elétrons estão nos reagentes, eles foram para os produtos. Então aqui eu tenho uma oxidação. O que mais que eu tenho que guardar? Que a redução acontece no cátodo, enquanto que a oxidação acontece no ânodo e é negativo. Se a oxidação é negativa, a redução é positiva. Então, meu cátodo é eletrodo positivo. A minha oxidação acontece no ânodo, que é negativo. Belezinha? Esse daqui, gente, é o nosso rascunho. É isso que eu preciso guardar. Fechou? Tranquilo? Bom, gente, agora, ó, vamos para a parte que mais aparece aí nas provas de vestibulares. Ó, nós temos aqui que montar a equação global. É claro que eu vou usar a pilha de Daniel, tá? Eu tenho aqui o meu rascunho que eu fiz, né? Tenho aqui os dados fornecidos pelo texto e agora eu vou ter que montar a equação global e a DDP. O que é a equação global? A equação global é a soma das semi-equações que eu fiz aqui no meu rascunho. E a DDP é a diferença de potencial, que é a energia gerada por essa pilha. Vamos ver como a gente usa o nosso rascunho e os nossos dados? Eu vou colocar aqui primeiro a nossa equação catódica. Tá? Equação catódica. O que acontece no cátodo? A catódica é do cobre. O que acontece no cátodo? Ó, cobre 2+, mais 2 elétrons, dando cobre 0. Essa equação aqui ela é exatamente igual a essa que foi fornecida aqui. Ó. Exatamente igual. Então eu vou ter exatamente o mesmo valor, que vai ser mais 0,34 volts. Agora a anódica, ó, ela é do zinco, que vai ser Zn0
dando Zn2+, mais 2 elétrons. E aqui é a oxidação, então eu tenho que ter o potencial padrão de oxidação. Mas o texto me deu só o RED, só de redução. Mas se você olhar com carinho, ó, o zinco 0, aqui está no reagente, aqui está no produto. O Zn2+, aqui está no reagente, aqui está no produto. Então eles estão invertidos. Então essa equação é inversa dessa. Quando eu inverto a equação, eu também inverto o sinal do potencial. Mais 0,76 volts. E aí, a nossa equação global é só somar. Nossa equação global é só somar essas duas semi-equações. Perceba que a quantidade de elétrons que foi liberada pelo zinco é recebida pelo cobre. Por isso que eu pude cortar. E agora o que eu preciso fazer é só juntar. Ó. Tudo que está no reagente eu copio no lado dos reagentes. Tudo que está no produto eu copio no lado dos produtos. Já que eu somei as duas equações, a DDP nada mais é do que a soma dos dois valores dos potenciais das duas equações também. Ó, potencial de redução mais o potencial de oxidação. Tem um outro jeito também que pode ser feito, gente. Tem uma fórmula que é potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. Você pode usar a fórmula, mas eu prefiro, já que eu tive que montar a equação para chegar na global, eu somo os dois potenciais, tá? Redução é mais 0,34, de oxidação é mais de 0,76. E a nossa DDP vai ser mais 1,1 volt. Beleza, minha gente? Espero ter ajudado. Moçada, abraço!